Olá, gente querida. O grande cientista, talvez o maior cientista de todos os tempos, Albert Einstein, acreditava em Deus. Certa vez ele disse assim: Deus não joga dados, e se jogasse, ele venceria. Albert Einstein entendeu as leis do universo, da física, da matemática, como nenhum outro cientista descobriu. E ao perceber a perfeição do universo, ele afirmou categoricamente que um universo tão vasto e tão perfeito não poderia existir como fruto do acaso. Ele dizia que tinha que haver um ser inteligente por detrás de tudo isso. Na verdade, gente, o universo tem a assinatura de Deus. Muitos cientistas não admitem, Preferem manter a sua arrogância e dizerem que veio do nada, veio do Big Bang, mas a verdade é que o universo ele tem alguns segredos que são extraordinários, que estão sendo descobertos, e por aqueles que são honestos têm que admitir a existência de um Deus muito poderoso para ter criado isso. Gente, a Bíblia também é algo extraordinário. Na Bíblia, além daquela mensagem que nós enxergamos naturalmente, quando lemos e estudamos, é muito importante você entender que existem códigos secretos, verdadeiras assinaturas de Deus, e quanto mais nós chegamos no final dos tempos, esses códigos começam a ser compreendidos. O tema do vídeo de hoje é o número de Deus. Em seguida diz Apocalipse, o livro dos 7. Por quê, gente? Porque na Bíblia inteira, Deus ele coloca o 7 como um dos códigos mais importantes para que nós entendamos a maneira como ele trabalha, o caráter de Deus. O número 7 é o número de Deus, é o número da plenitude. E onde Deus coloca o 7, ele está querendo dizer que aquela área está em plenitude. Por exemplo, Deus criou o universo em 7 dias. Não é isso? 6 dias do homem trabalhar, no 7º dia ele descansa. Depois são 7 anos, a terra deveria trabalhar 6 anos e no 7º deveria descansar. Depois tem a festa das semanas, de 49 dias. E o 50º é o Pentecostes. E você vê em toda a Bíblia o número 7 aparecendo como um sinal do número de Deus e da sua plenitude. Mas em nenhum outro livro da Bíblia o número 7 é tão abundante como no livro de Apocalipse. É como se Deus estivesse nos dizendo: o livro de Apocalipse é o livro das plenitudes. É o final dos tempos, é o tempo em que tudo aquilo que ia acontecer tem o seu término, tem a sua plenitude. E hoje eu quero trazer para vocês, então, o número de Deus, que é o 7, e apresentar no Apocalipse, entendeu? Como o livro dos 7, eu quero mostrar para vocês alguns 7 que nós temos aqui nesse livro e explicar o que eles significam. Bom, logo no capítulo 1, nós temos 7 igrejas, 7 candelabros, 7 espíritos diante do trono, 7 estrelas e 7 anjos, Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos as 7 igrejas, para as quais Jesus endereça 7 cartas, não é isso? E cada uma dessas cartas que Jesus dirige para as 7 igrejas, Jesus tem uma palavra que é estruturada em 7 partes diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Temos 7 elementos em cada uma das igrejas. Então, primeiro, o nome de cada igreja, Para cada igreja tem um nome que é apresentado. Depois, o título que Jesus, dá para si mesmo quando ele se apresenta àquela igreja específica. Em terceiro lugar, um elogio. Em quarto lugar, uma crítica. Em quinto lugar, uma correção e uma exortação para a correção. Em sexto lugar, a afirmação para todas elas, Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último lugar, em sétimo lugar, uma promessa para o vencedor. Então,
de novo, o número 7 aqui é muito emblemático. Por quê? Porque no tempo em que estas cartas foram endereçadas às igrejas, já tinha mais de 100 igrejas na Ásia Menor, ali na região da Turquia hoje. Então, por que Jesus só se endereçou a 7 igrejas? Porque essas igrejas, elas representavam a igreja de Cristo como um todo, né? Então, ao lermos a história de cada uma das 7 igrejas, as palavras que Cristo tem, nós podemos entender que esta é a mensagem completa que Cristo tem para as igrejas de todos os tempos. E ainda há aqueles que acreditam que cada uma dessas 7 igrejas representa o período histórico da igreja, sendo Éfeso a primeira igreja, a igreja da época dos apóstolos, né? E a última delas, de Laodiceia, a igreja do arrebatamento. Então, seria o avanço da história da igreja desde o seu início até a sua plenitude, quando a igreja vai ser arrebatada. Mas o livro de Apocalipse, meus queridos, ainda tem muitos outros 7. Por exemplo, nós sabemos que existem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esses são 3 grupos de juízos de Deus que aumentam em intensidade, porque o período da grande tribulação, que também é de 7 anos, né? A gente sabe disso por causa que a última das 70 semanas de Daniel, do capítulo 9, a última semana é a chamada grande tribulação, que demora 7 anos. Portanto, representa a maior de todas as tribulações, aquela que vai realmente trazer o juízo completo de Deus para a humanidade impenitente que não se rende a Jesus Cristo. Mas os 7 selos são, na verdade, cada um deles a liberação de um juízo que Cristo está dando. As 7 trombetas são mais 7, um grupo de 7 juízos mais intensos do que os 7 selos. E por último lugar, as 7 taças, mais um grupo de 7 juízos mais intenso do que as 7 trombetas. Então são 21 juízos, múltiplo de 7, mais com uma intensidade cada vez maior. Deixa eu tomar meu guaranazinho aqui, ó. Nós vemos ainda muitos outros 7 no livro de Apocalipse. Como, por exemplo, 7 trovões, 7 vozes como de trovão, 7 personagens muito importantes, 7 novas coisas, né? Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, daí por diante. 7 bênçãos e 7 canções de adoração. Isto tudo representa também a totalidade, né? Os 7 trovões, que representam 7 vozes, representam a palavra de Deus completa, né? O livro de Apocalipse é um livro de revelações. Existe um paralelo com o livro de Daniel, mas no livro de Daniel, Daniel enxergou, mas o anjo Gabriel disse para ele: você sela o livro, cerra as palavras desse livro, porque a revelação não é para o tempo presente, é para o futuro. Mas no futuro, o anjo fala para João, né? E Jesus também diz isso para João, que ele deveria escrever as revelações que ele estava chegando, que ele estava recebendo, porque agora o tempo da plenitude havia chegado. Então, as 7 vozes de trovão significam a palavra de Deus trazendo na plenitude. Os 7 personagens são aqueles personagens importantes, como o dragão, a mulher, né? O filho que vai reger com vara de ferro. Um dia eu trago com mais detalhes cada um desses 7 personagens aí, né? 7 bênçãos e 7 canções de adoração. Eu quero terminar esta palavra para vocês dizendo que a Bíblia tem muitos códigos secretos que precisam ser descobertos ou quebrados para que nós entendamos efetivamente as coisas que vão acontecer no fim. Em breve eu vou trazer para vocês aqui um curso desses códigos secretos, tá? E um deles é o número 7, que representa a plenitude de Deus e de tudo que Deus faz.
Eu quero terminar este livro dizendo que o número 7 está desde o primeiro livro de Gênesis até no final. Por exemplo, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico são 7 palavras: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então são 7 palavras representando Deus que cria todas as coisas. E também no livro de Gênesis tem muitas repetições do número 7. É importante você começar a entender que a palavra de Deus tem muita profundidade que nós ainda não conhecemos. Mas quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, isto vai sendo revelado e descortinado. E eu tenho me debruçado estudando a palavra de Deus para poder entender esses códigos secretos. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, eu quero te pedir que você comente, que você curta, que você compartilhe nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, quero dizer que vai me dar uma grande alegria, uma grande honra se você se tornar inscrito no meu canal. É importante clicar ali no sininho e escolher todas as notificações, porque assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. Deus abençoe, um beijo grande no coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo.